caso recente da Amanda, uma canadiana de 15 anos, veio chocar o mundo e veio, sobretudo, permitir que discutamos uma vez mais o bullying, só que desta vez a violência entre pares, entre jovens, que ocorre através da internet. Amanda Todd, uma jovem canadiana de 15 anos, suicidou-se após ter sido vítima de ciberbullying. Tudo começou há 3 anos, quando, num ato irrefletido, mostrou o peito a um desconhecido na net e este a fotografou. A chantagem, os insultos e as humilhações nunca mais pararam e a jovem, em desespero, acabou agora por se suicidar. Este grito mudo foi publicado no YouTube a 9 de setembro. Amanda Todd, 15 anos, decide contar a própria história, sem dizer uma única palavra. Estas notas escritas à mão dizem-nos que Amanda cometeu um erro aos 12 anos, mostrou o peito a um desconhecido na internet e nunca mais teve sossego. Um ano depois recebeu uma mensagem no Facebook a chantageá-la, ou fazia o que o chantagista queria, ou o peito dela iria parar à internet. Acabou por ir. A partir daí veio a depressão, a ansiedade, os ataques de pânico, as drogas e o álcool, o desespero. Não satisfeito, um ano depois, o chantagista faz uma página de Facebook com a fotografia íntima de Amanda. Chama-se a isto cyberbullying, uma humilhação pública via internet, que neste caso levou ao suicídio desta jovem canadiana. Amanda foi encontrada enforcada no quarto no dia 10 de outubro de 2012, 3 anos depois de várias perseguições online, depois de perder a dignidade e o respeito, depois de mudanças de casa, de cidade, de escola, depois de ficar sozinha, sem amigos, vulnerável às pessoas erradas. Deixou-se seduzir por um homem mais velho, comprometido, e acabou por ser espancada pela namorada dele em frente à nova escola. Amanda sentiu-se assim. Amanda teve que aguentar nova humilhação no Facebook com as pessoas a dizerem. Acabou por fazer-lhes a vontade, suicidou-se, mas Amanda só queria ser amada. Depois da morte surge a solidariedade, potenciais amigos, grandes movimentos de apoio nas redes sociais e debates sobre cyberbullying no Parlamento canadiano. Tarde demais. Mas estes casos não acontecem só fora do nosso país. Em Portugal, são muitos já os casos conhecidos. E nós estivemos à conversa justamente com uma jovem, Maria, para todos os efeitos, este não é realmente o seu nome verdadeiro, e que passou por uma experiência traumática. Tudo aconteceu há cerca de 4 anos, quando eu tinha 17. Portanto, o meu primeiro namorado quis que eu tirasse fotografias assim, de forma mais íntima, digamos, pronto, nua. E depois acabou por divulgá-las na escola. Estamos na idade da descoberta, queremos sentir-nos bonitas, queremos ser aceites, não é? Queremos começar a ter expressão e pronto, eu achei que ia ser bom para a nossa relação. Nós tirámos as fotografias com o meu telemóvel, por isso eu achei que, pronto, que era uma situação que eu poderia controlar de alguma forma. Só que pronto, ele passou as fotografias do meu telefone para a dele, sem eu saber, e pronto, começou a divulgá-las na escola. Eu acho que de alguma forma, quando ele quis que nós fizéssemos as fotos, já poderia ter, ou como ideia de controlo, ou um bocado de posse, não sei bem, que se calhar já lhe podia ter ocorrido alguma coisa. Mas ele só divulgou as fotografias quando nós nos chateámos e eu disse que queria acabar. Quando eu vi, ele já tinha feito, mas foi uma forma de pressão para eu voltar para ele e, no fundo, também de humilhação, não é? Uma vingança. São fotografias íntimas, não é? Portanto, eu estou seminua e nua e há coisas que se vêem, claro. Fiquei em pânico, porque eu descobri através da reação das outras pessoas e do confronto de algumas dessas pessoas comigo. E depois o primeiro pensamento foi se os meus pais souberem, e tive que tomar a iniciativa porque pensei que dentro da catástrofe, se eles soubessem por mim, poderia minimizar de alguma forma a desilusão e a vergonha e o choque e tudo. A primeira reação é sempre a péssima, não é? As pessoas descontrolam-se, desiludem-se,
não é uma situação fácil. Nós ponderámos se havia de apresentar queixa, mas eu não me sentia preparada para isso, porque uma coisa é expor a situação aos meus pais, outra coisa é tornar isso público no meu ambiente normal, social, não é? Na terra onde vivia. E pronto, ter que mostrar fotografias às autoridades, ter que dar declarações, tudo isso foi uma imagem má demais e eu não quis passar por isso. O ser humano é muito mesquinho em certas coisas, não é? E faz sempre com que as pessoas se sintam melhores, tratarem mal os outros e a pegarem no mal dos outros, não é? Claro que me apontavam o dedo, gozavam comigo, faziam gestos obscenos, faziam imitações, sei lá. Depois eu paguei o meu i5, comecei-me a isolar, não é? Não sabia em quem é que podia confiar, que amigos que eu tinha que eram sérios, não é? Pessoas que realmente queriam o meu bem. Eu acho que o primeiro problema acaba por ser connosco próprios, porque questionamos a nossa dignidade, questionamos as nossas decisões, acabamos por ficar com dúvida em relação a nós próprios, não é? Mas assim que terminou o ano eu mudei de cidade, fui para a universidade, mudei de vida, deixei tudo para trás das costas e segui em frente. Agora que já passou algum tempo, que tive noção que existem outras realidades e que conheci outras pessoas, sei que aquilo que me aconteceu acontece a outras pessoas, mas que os contornos podem ser diferentes. E portanto, eu acho que há situações que podem ser mais graves do que a minha ou que podem de alguma forma dar mais margem para que haja uma queixa ou para que alguma coisa seja feita. 4 minutos de pausa, logo a seguir vamos então comentar estes casos e falar deste problema. Reportando-se ainda à reportagem anterior, a Renata diz-nos: sei bem o que isso é, passei pela mesma situação, tentei o suicídio e também tentei a ajuda de vários psicólogos e nada adiantou. A única solução que tive foi fugir do meu país e tentar uma nova vida. Graças a Deus estou a recuperar com a ajuda do meu marido, mas mexeu muito comigo e nunca mais me vou esquecer. Há pessoas que têm que fugir. A doutora Armanda Matos é investigadora da Universidade de Coimbra, seja bem-vinda, muito obrigada. Obrigada. Quando se torna já insustentável viver junto de pessoas que viram as imagens, que brincam com as imagens, que muitas vezes, até de uma forma se calhar inocente, estão a agredir a vítima com estas brincadeiras, às vezes há quem tenha que fugir daquele meio. Sim, sim. Muitas vezes, de facto, a solução passa por, ou a procura de uma solução, passa por uma mudança de escola, pela mudança de cidade, pela mudança de país, como no exemplo que referiu, no sentido de conseguir recomeçar, não é? E um afastamento das pessoas que de alguma forma provocam esse sofrimento e que conhecem a situação. Porque se pode chegar ao extremo da Amanda, que é o suicídio. Sim, embora o suicídio, outros problemas de saúde, há muitas consequências graves, não é? Todas elas graves. A depressão será das mais frequentes, não é? A depressão, sim. Das mais frequentes consequências. A ansiedade, depois os problemas mais frequentes, outros problemas de saúde. Mas a propósito do suicídio, não podemos pensar que todas as situações ou que... culminam dessa forma. Exatamente. Portanto, é de facto uma possibilidade, mas não devemos pintar o quadro demasiado negro. Isto porque não quer dizer que as situações não causem um sofrimento terrível, mas o suicídio é algo que, quando surge, envolve mais fatores, não é? Outras variáveis que, em conjunto, podem, de facto, conduzir a essa situação. Mas no seu trabalho de investigação, a que conclusões é que chegou? O que é que leva estas jovens a exporem-se desta maneira, através, por exemplo, das redes sociais, através da internet? Sim. Bom, temos que ver que este caso, ou estes casos que foram relatados, são casos que ocorrem num período da adolescência, por vezes na pré-adolescência, que é uma fase muito importante e muito complexa. A Maria dizia, é uma fase de afirmação, em que nós gostamos que nos digam coisas sobre nós, não é? Exatamente. Até é uma fase de construção de afetos. De construção de afetos, de relações sociais, de gestão da própria identidade, de construção da identidade.
e o que era algo que era feito nas relações presenciais, não é? Até há pouco Antigamente tempo. era. Exato. E agora passa pelas tecnologias e, portanto, o mundo que nós ainda, os adultos, tendemos a chamar como virtual, mas para os jovens não é virtual, é o mundo deles. Portanto, é através desse mundo, portanto, da internet, das redes sociais, que passam também muitas dessas tarefas da adolescência, não é? Por exemplo, o gerir as relações sociais, o gerir a própria imagem, as decisões relativamente àquilo que queremos mostrar de nós, da nossa personalidade. Os amigos da internet às vezes são mais importantes do que os amigos da escola para alguns. Pronto, há por vezes tende a haver uma certa fluidez e confusão, não é, entre o que são os amigos reais e os amigos da internet. Mas isso não diminui a importância dos amigos da internet. Mas disse aí uma coisa muito interessante, que pus-me agora aqui a pensar, porque eu ia dizer-lhe, são amigos virtuais, porque para mim é um mundo virtual, e para eles cada vez mais é o mundo deles, é o mundo real. É o mundo deles, é o mundo real, portanto essa barreira entre o mundo real e o mundo virtual... Aquele é o mundo deles. É o mundo deles, porque é através deles que eles interagem com os amigos. Por vezes pode ser mais assustador que o mundo real. Bom, o que acontece nestes casos, ou o que pode acontecer, é que estas tarefas típicas da adolescência, que passam também pelas tecnologias e pelos médias na atualidade, implicam um grande trabalho de formação e de prevenção destes jovens, não é? No sentido de terem consciência, de serem sensibilizados para a importância e as consequências destes atos. Porque eles não sabem quem está do lado de lá. Não sabem quem está do lado de lá e, por vezes, não existe a consciência de que quando publicam, de quando colocam uma mensagem ou uma fotografia numa rede social, deixou de ser deles. Portanto, e perdem... Mesmo aquelas que parecem à primeira vista privadas. Exato, deixam de ser. Tudo o que publicamos deixa de ser nosso, torna-se público. É de milhões de pessoas. Mas então, Dr. Quintino Aires, introduzindo também na conversa, se este já é o mundo real também destes jovens, eles já deviam conhecer a realidade. Não, o problema é que eu tenho uma opinião diferente. Não é um mundo real, não é? É um mundo quase real. O problema é não, mas é o mundo deles. Não, mas pronto. Mas não é o mundo real, Manuel Luís. E é preciso fazermos essa distinção, senão fazemos uma confusão. Se fosse um mundo real, eles tomavam consciência. Nós tomamos consciência na relação do mundo real. Porque é que muitos jovens hoje não tomam consciência? Porque tem um outro mundo que é um mundo que não é real. E se nós chamarmos ao mundo virtual, mundo real, então ficamos espantados porque é que não tomam consciência. A nossa convidada, porque quando diz que é o mundo deles, aquela é a realidade deles. Não, mas é o Passam mundo horas deles, e horas naquele mundo. Mas é diferente do mundo real, que quer dizer outra coisa. Sim. Não é? E, portanto, temos de ter cuidado com estes termos, senão baralhamos. É um jogo de palavras, digamos mas assim. É um jogo de palavras. Perigoso. Porque nos dá uma indicação diferente. Porque nós podemos perguntar porque é que estes jovens não tomam consciência. Porque, de facto, o mundo deles, a realidade para eles, é um mundo que não é real. Não, e, portanto, é a confusão. Até porque há aqui alguns comentários de pessoas que dizem então não sabiam, andam à chuva, molham-se, porque é que se despõem para a internet? Que é essa não consciência, não é? E quando nós falamos da adolescência, parece que falamos de um período obrigatório na vida, que não é. A adolescência é uma coisa recente na história. Não é? A evolução da sociedade criou a adolescência que ela não havia. E há aqui um pulo entre a infância... Então o que é que havia antes Nada, da infância entramos na adultez. O desenvolvimento da sociedade, sobretudo nos últimos 100 anos, faz aparecer a adolescência. Ela é um processo começavam a trabalhar aos 7, 8, 10, 11 exatamente. anos. Então porquê é que hoje aos 12, 13 anos não há consciência? Porque exatamente nos vamos afastando do mundo real. E é preciso aproximar mais. O mundo real que não implica só estar na rua, que tanto faz falta. O mundo real que também se construía na relação com os pais, que hoje já não há. Eu tenho uma leitura diferente nesta questão do cyberbullying, que talvez não agrade a muitas pessoas, não é? E que para alguns até pode ser... Qual é a sua opinião? Há aqui, sobretudo, uma questão de ingenuidade muito grande. E a mim, a ler os documentos que a produção me entregou sobre, por exemplo, a Amanda, fico chocado. Porque é que a mãe da Amanda hoje está tão incomodada se ao longo de 3 anos foi acompanhando o processo da filha? Não, mas isso também a mim me chocou, que aliás é sempre a hipocrisia que reina nestas coisas. Que morre uma jovem, coitada da jovem, mas as pessoas sabiam e não fizeram nada. Exatamente. A começar e aqui, particularmente, casa, eu pergunto, onde é que estão os pais? Não é? É evidente que todos os pais hoje já sabem que o computador, a internet, é um instrumento de acesso ao mundo inteiro. E, portanto, com tudo o que isso tem de bom, tem muito de bom e de mau. Tem uma coisa boa para a criança, que é acesso a muita informação. Sim, tem uma coisa boa para os pais, olha, ele está entretido, eu posso estar aqui a fazer as minhas coisas, não tenho que me preocupar com ele. E é evidente que isso vai levando a que a criança se perca. Porquê é que a criança hoje chega aos 17 anos, e cuidado, estamos a falar de crianças de 17 anos, já é após a pré-puberdade, não é? E a própria puberdade. Porquê é que chega aos 17 anos e não tem essa consciência? Porque não tem o número de horas de partilha com os pais suficiente. Porque é ouvir a mãe e o pai falar, ouvir a mãe e a avó falar, que a criança vai construindo consciência
consciência sobre a vida. Esta Maria, chamada assim ali na nossa reportagem, aos 17 anos, já não era uma menina, aos 17 anos, permite que o namorado tire fotografias nua e não lhe passa pela cabeça que ele pode usar. Aquele processo de que só vemos nos outros, não conseguimos imaginar, também nos passa a nós, que é aquilo que chamamos a ausência de consciência, resulta deste isolamento brutal que hoje as pessoas fazem. Agora, há uma ingenuidade enorme. É evidente que todos estes miúdos, isto custa muito ouvir lá em casa, mas se não pusermos o dedo na ferida nunca mais se altera, todos estes miúdos que sujeitam estas situações graves na internet têm pais muito abandónicos, que estão demasiado tempo longe deles. E o problema não é o agressor que está do outro lado. Esse é um problema. Mas esse vai ser um problema toda a vida, porque essa é a nossa natureza. Nós estamos cerca de 6 bilhões. Sim, no mundo real também temos esses agressores. Mas vamos sempre continuar. Se Manuel diz, nós hoje conseguíssemos... Temos é que preparar as crianças para enfrentar esses Mas esses é o perigos. que dizia a convidada, a doutora, que é a prevenção. Claro, mas se nós conseguíssemos hoje corrigir, tirar a agressividade, não conseguimos, mas se conseguíssemos tirar a agressividade aos 6 bilhões de humanos, os que começavam a nascer amanhã vinham outra vez com agressão. Com agressividade, nós vimos com agressividade. Portanto, a questão não é inibir, ou como vi também na documentação, alguém que pedia que aumentar as penas, a idade de condenação, baixar de 16 para 14. Isso não vai adiantar nada. A questão, o truque para salvaguardarmos os nossos filhos é ter mais tempo de relação com eles, para que a consciência deles aumente e eles Mas concorda com a doutora Armanda Matos quando ela diz que o facto de uma pessoa se despir à frente de uma câmara, de um computador, pode ter muito a ver com todo este processo de crescimento, de despertar para a sexualidade, para os afetos... Naturalmente, mas também de maturidade. Muita dessa consciência se constrói na relação com os pais. Nós não vemos muitos miúdos... Vemos miúdos a fazer isso, mas não vemos assim muitos miúdos. Vemos quando há menor vínculo com os pais, menor tempo passado com os pais, aumenta. E também não tem a ver com o nível socioeconómico. Um escândalo terrível, uma situação terrível que aconteceu ano passado no Brasil, passa exatamente em famílias de nível socioeconómico muitíssimo elevado. Portanto, não tem a ver com isso, tem a ver com o vínculo que se estabelece ou não. E esse vínculo é o mais difícil de conseguir muitas vezes. Bom, em primeiro lugar, deixe-me só aqui também clarificar um bocadinho relativamente àquilo que disse no início da tal distinção entre o mundo real e o virtual. Portanto, de facto, aquilo que eu quis dizer é que para os jovens eles vivem, é o mundo real deles, faz parte e tem impacto neles, tal como as relações presenciais. Tem um impacto, provoca sofrimento e, portanto, é vivido por eles como real. Depois, em relação ao trabalho que os pais podem fazer. De facto, os pais têm um papel muito importante. Eu não considero que devemos culpabilizar os pais por estas situações. Eu acho é que todos temos muito a fazer, quer os pais, quer as escolas, os educadores em geral. É a sociedade. A sociedade, mas em contexto educativo é muito importante e os pais também precisam de formação para saber lidar com estas situações. Porque este também é um mundo novo para muitos pais. É um mundo novo e é um mundo em relação ao qual as crianças estão mais à vontade em termos de utilização das tecnologias. Era aí que eu queria. Muito obrigada. Eu peço desculpa, não temos mesmo mais tempo. Vamos tirar do ar. Portanto, um beijinho, bom fim de semana a todos. Até segunda-feira.